Secretaria de Finanças de Fortaleza, para o cargo de auditor do Tesouro Municipal. Nós temos uma proposição P que diz o seguinte: se a pessoa trabalha com o que gosta e está de férias, então é feliz ou está de férias. Considerando a proposição P precedente, julgue o item seguinte: o número de linhas da tabela verdade associada à proposição P é inferior a 10. Pessoal, então vamos lá. Quando nós olhamos para a proposição P, nós podemos observar que a sua composição é feita com 3 proposições simples. A pessoa trabalha com o que gosta, a primeira proposição. A pessoa está de férias, a segunda proposição. Inclusive, o exercício repetiu ela aqui. E a pessoa é feliz, a terceira proposição. Nós já vimos o número de linhas de uma tabela verdade pode ser calculado através da expressão 2 elevado a n, onde n é a quantidade de proposições simples. Se na proposição P nós temos 3 proposições simples, a quantidade de linhas da proposição P vai ser dada por 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3, nós sabemos que é igual a 8. E 8 é menor do que 10. Então, a afirmação que o exercício nos trouxe, de que o número de linhas da tabela verdade associada à proposição P é inferior a 10, está correta. Ou seja, o nosso exercício está certo. Gabarito dessa questão número 9. Tudo bem? 10º exercício. Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, para o cargo de administrador. Com relação a equações, inequações e estruturas lógicas, julgue o item. Se o número 1 é um número primo, então a Terra é plana, é uma proposição falsa. Pessoal, vejam só. Essa condicional é composta por 2 proposições. A proposição P, o número 1 é um número primo. A proposição Q, a Terra é plana. Ele quer saber se essa condicional é falsa ou é verdadeira. Então vamos lá. Proposição P. O número 1 é um número primo. Galera, nós já vimos. O que são números primos? São números que podem ser divisíveis por 1 e por eles próprios. Ou seja, o número 2, o número 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. O número 1, ele não é um número primo. Ou seja, a proposição P é falsa. A proposição que a Terra é plana, nós sabemos que também é falsa. A Terra não é plana. Sabendo os valores lógicos das proposições simples, quando nós olhamos para a condicional P implica que, onde P é falso e que também é falso, quando nós olhamos para a tabela verdade da condicional, quando a primeira é falsa e a segunda também é falsa, a condicional entre elas é verdadeira. Então, a proposição, se o número 1 é primo, então a Terra é plana, é uma proposição verdadeira. E o exercício está dizendo que é uma proposição falsa. O que é que nós podemos concluir? Que o exercício está errado. Gabarito da nossa questão. Beleza? Mais um exercício.
Instituto Federal de Goiás, para o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho, a partir das 3 sentenças a seguir e de seus respectivos valores lógicos, a alternativa que corresponde ao valor lógico das proposições compostas P ou QIR e P I Q ou R. Nessa ordem é. Então vamos lá. O exercício nos trouxe uma proposição composta e ele trouxe uma tabela dizendo os valores lógicos das proposições simples que fazem parte dessa proposição composta. Ele disse que a proposição P é verdadeira, a proposição Q é falsa e a proposição R é verdadeira. Quando nós olhamos para a tabela verdade, uma conjunção em que o primeiro valor lógico é falso e o segundo é verdadeiro, o valor lógico da conjunção é falso. Então, nessa conjunção, o valor lógico dela é falso, pessoal. Nós agora temos a disjunção, em que o primeiro valor lógico é verdade e o segundo é falso. Pela tabela verdade, nessa situação em que o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, a disjunção é verdadeira. Então, essa proposição composta que o exercício nos trouxe é verdadeira. A mesma ideia nós vamos utilizar para essa segunda proposição. Nós temos um parênteses. Então, resolvendo o conectivo que está entre parênteses, ou seja, a disjunção, pelos valores lógicos que o exercício nos trouxe, nós temos que Q é falso e R é verdadeiro, ou seja, temos a disjunção em que o primeiro valor lógico é falso e o segundo valor lógico é verdadeiro. E nessa situação, o primeiro sendo falso e o segundo verdadeiro, a disjunção é verdadeira. Então, está aqui. A disjunção é verdadeira. Ficamos com a conjunção, cujos valores lógicos são verdadeiros. É a única situação que a conjunção é verdadeira, é quando os dois valores lógicos são verdadeiros. Então, para a segunda proposição que o exercício nos trouxe, nós temos um valor lógico verdadeiro. Qual é a alternativa que diz que os dois valores lógicos são verdadeiros? É a letra D. Beleza, galera? Próximo exercício. Concurso da Prefeitura de Borborema, na Paraíba, para o cargo de médico. Qual das alternativas abaixo corresponde aos valores lógicos omissos, de cima para baixo, da última coluna da tabela verdade abaixo, conforme verdadeiro ou falso? Então, vamos lá, pessoal. Nós temos uma tabela verdade com 3 proposições simples. E o exercício quer saber quais são os valores que estão omissos nessa proposição composta. Então, vamos lá. Vamos descobrir. Quando nós olhamos para essa proposição, nós podemos perceber que ela possui chaves, colchetes, parênteses. Em proposições com essa característica bem extensa, nós utilizamos aquela regrinha que nós vimos lá nas expressões numéricas, quando nós começamos a estudar a matemática. Nós temos as chaves, dentro das chaves nós resolvemos os colchetes, dentro dos colchetes nós resolvemos os parênteses, e dentro dos parênteses, o que é que nós resolvemos, pessoal?
Nós resolvemos os conectivos de acordo com a ordem de prevalência. É sempre assim. Não tem erro. Se vocês utilizarem esse passo a passo, essa sequência. Vamos resolver o exercício? Quando nós olhamos para o exercício, nós podemos perceber que a distribuição dos valores lógicos das proposições simples foi na forma tradicional. 4 verdadeiros, 4 falsos, depois alternou para 2 verdadeiros e 2 falsos, e depois alternou para 1 verdadeiro e 1 falso. Então, isso é bom, porque nós já temos costume de trabalhar com essa ordem de distribuição. E aí, vamos lá. Essa é a nossa missão, descobrir os valores que estão omissos na tabela verdade dessa proposição composta. Galera, nós temos as chaves. Dentro das chaves, quando nós olhamos, nós temos colchetes e também temos parênteses. Percebam que nessa proposição nós temos negações. Nós temos a negação da proposição P e a negação da proposição R. Então, a primeira coisa que nós fazemos é a negação das proposições. Então, se nós temos a proposição P, para fazer a negação, basta inverter os valores lógicos da tabela verdade de P. Então, está aqui. A proposição P está negada. Para fazer a negação da proposição R, é a mesma coisa. Onde tem verdadeiro, nós colocamos falso. E onde tem falso, nós colocamos verdadeiro. Então, beleza. O primeiro operador, nós já resolvemos. A negação. Dentro das chaves, nós temos esse colchete. E dentro do colchete, nós temos esse parênteses. Nesse parênteses, nós temos a conjunção entre P e R. Galera, a conjunção só é verdadeira quando os valores lógicos das duas proposições são verdadeiros. Olhando para a conjunção entre P e R, nós podemos observar que essas duas proposições só são verdadeiras na primeira e na terceira linha. Então, a conjunção entre elas só é verdadeira na primeira e na terceira linha. Todas as outras, os valores lógicos serão falsos. Beleza? Muito bem. Resolvido esse parênteses, nós podemos resolver o quê? Os colchetes. Percebam que dentro dos colchetes, nós temos uma bicondicional entre a conjunção de P e R e a proposição Q. Galera, a bicondicional só é verdadeira quando os valores lógicos das proposições que estão compondo-a são iguais. Ou seja, se as duas proposições forem verdadeiras ou se as duas proposições forem falsas. Olhando para a tabela verdade de Q e da conjunção, nós podemos observar que os valores lógicos são iguais na primeira, está aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, então a bicondicional é verdadeira. Na quarta linha, que é falso e a conjunção é falsa, então a bicondicional é verdadeira. Na sétima linha, que é falsa e a conjunção é falsa, então a bicondicional é verdadeira. E também na oitava linha, que é falso e a conjunção é falsa, então a bicondicional é verdadeira. Tudo bem? Toda vez que os valores forem diferentes, ou seja, verdadeiro e falso, por exemplo, a bicondicional vai ser falsa.
Ok, resolvemos os colchetes. Então, ainda dentro das chaves, nós já resolvemos esse colchete. Mas veja, nós temos uma bicondicional para resolver dentro dessas chaves. Então, nós precisamos resolver essa conjunção de Q e a negação de P. Para aí sim, a gente poder resolver essa bicondicional. Então, vamos lá. Resolvendo essa conjunção, de novo, ela só é verdadeira se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros. Quais são as situações que isso acontece? Bom, quando nós olhamos para a proposição que e quando olhamos para a negação de P, nós podemos observar que essa situação só acontece na quinta e na sexta linha, que é verdade, e a negação de P também é verdade. Então, a conjunção entre elas só vai ser verdadeira na quinta e na sexta linha. Todas as outras, a conjunção vai ser falsa. Tudo bem? Vamos fazer com calma, porque é uma proposição longa, uma proposição extensa. Galera, resolvemos essa conjunção. Então, agora, nós podemos resolver essa bicondicional, ou seja, podemos resolver as chaves. Então, resolvendo a bicondicional, que está dentro das chaves, a bicondicional só é verdadeira quando os valores lógicos das proposições são iguais, ou seja, tudo verdadeiro ou tudo falso. Quando nós olhamos para essa proposição aqui e para a conjunção que está formando essa bicondicional, ela é falsa e falsa na segunda linha, então a bicondicional é verdadeira. Ela é falsa e falsa na terceira linha, então a bicondicional é verdadeira. Percebam que em todas as outras linhas nós temos valores lógicos alternados para essas proposições. Então, todas as outras linhas, o valor lógico da bicondicional vai ser falso. Pessoal, só um parênteses aqui, ó. Lembre-se, a tabela verdade padrão, aquela que nós vimos lá atrás, ela deve estar memorizada em suas mentes. Beleza? Voltando ao exercício, para finalizar, nós já temos essa proposição aqui feita a sua tabela verdade. Então, para fazer essa condicional, nós precisamos fazer a tabela verdade de quem? Da disjunção entre P e a negação de R. Então, vamos fazer. Na disjunção, só existe uma situação em que ela será falsa. É quando os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Onde é que nós conseguimos observar essa situação? Para P e a negação de R. Nós conseguimos aqui na quinta linha. Percebam que P é falso e a negação de R também é falsa. Então, a disjunção vai ser falsa. A outra linha que isto acontece é na sétima. P é falso e a negação de R também é falsa. Então, a disjunção é falsa. Para todos os outros valores da negação de R e P, a disjunção entre elas vai ser o quê? Vai ser verdadeira. Agora acabou. Por quê? Nós temos uma condicional, nós temos os valores lógicos da primeira proposição e nós temos os valores lógicos da segunda proposição. Só tem uma situação em que a condicional é falsa. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
Lembram? Vera Fischer feia? Pois bem, quando nós olhamos para a primeira proposição e quando nós olhamos para a segunda, nós percebemos que não temos em nenhuma linha a primeira sendo verdadeira e a segunda sendo falsa. Ou seja, todos os valores lógicos dessa proposição serão verdadeiros. Então, quando voltamos para o nosso exercício, qual é a alternativa correta? É a letra D. A letra D de questão danada. Uma questão muito longa, que exige um conhecimento apurado da tabela verdade para que seja resolvido. Então, trouxe ele para reforçar essa ideia com vocês, da ordem de prevalência dos conectivos lógicos e da necessidade de memorização da tabela verdade. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, como eu sempre digo, escreva um comentário que nós iremos tirar a sua dúvida. Vamos para o próximo exercício. Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região para o cargo de analista judiciário. Considere que as primeiras 3 colunas da tabela verdade da proposição lógica P, se somente se Q e R sejam iguais a. Então, temos aqui as 3 primeiras colunas da tabela verdade. Assinale a opção que apresenta a sequência de valores verdadeiro ou falso da última coluna da tabela verdade apresentada. Então, vamos lá, vamos resolver. Diante da tabela verdade, das proposições simples que o exercício nos trouxe, nós conseguimos encontrar os valores lógicos da proposição composta. Percebam que nós temos uma bicondicional e uma conjunção. Então, pela ordem de prevalência, nós resolvemos primeiro a conjunção. A conjunção entre Q e R possui essa tabela verdade. Por quê? Porque a conjunção só é verdadeira quando os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros. Essa situação acontece na primeira linha, Q e R são verdadeiros, e na quinta linha, Q e R também são verdadeiros. Então, percebam, a conjunção só vai ser verdadeira na primeira e na quinta linha. Todos os outros valores lógicos serão falsos. Feito isso, galera, acabou. Nós conseguimos fazer a tabela verdade da bicondicional. Nós temos os valores da proposição P, está aqui, e nós temos os valores da proposição Q e R, estão aqui. Nós acabamos de ver, a bicondicional, ela só é verdadeira quando os valores lógicos das duas proposições são iguais, ou seja, ou ambos verdadeiros ou ambos falsos. Onde é que nós observamos essa situação? Nós observamos na primeira linha, P e a conjunção são verdadeiras, e na sexta, sétima e oitava linha, que P é falso e a conjunção também é falsa. Então, nessas situações, a bicondicional é verdadeira. Para todas as outras situações, a bicondicional será falsa. Então, qual é a alternativa que traz essa sequência de valores lógicos? É a alternativa B, de questão boa. E como eu sempre digo, questão boa é pontuação garantida na nossa prova. Próximo exercício. Prova da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba.
candidata para o cargo de técnico de administração e finanças. Qual proposição composta completa corretamente a lacuna? Pessoal, quando nós olhamos para essa tabela verdade, nós percebemos que as primeiras colunas foram construídas em sua forma convencional. Isso é bom, por quê? Porque nós conseguimos ganhar tempo. Sabendo que essas colunas foram construídas em sua forma convencional, nós, de cara, podemos eliminar como resposta a letra B, a letra C e a letra E. Porque nós sabemos as tabelas, verdades, da disjunção, da conjunção e da bicondicional. E nenhuma dessas tabelas possui essa configuração. Então, só pode ser a letra A ou a letra D. Então, vamos testar a letra A. Pegando a tabela verdade de A e B que o exercício nos trouxe, a letra A precisa da negação de B. Então, vamos fazer a negação da proposição B. Onde tem verdadeiro, colocamos falso. Onde tem falso, colocamos verdadeiro. Nós precisamos da conjunção entre a proposição A e a negação da proposição B. Então, fazendo essa conjunção, nós sabemos que ela só é verdadeira quando os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros. Essa situação de A e da negação de B serem verdadeiras só acontece na segunda linha. Então, a conjunção só vai ser verdadeira na segunda linha. Todos os outros valores lógicos serão falsos. Percebam que a tabela verdade que nós acabamos de construir é exatamente a tabela verdade que o exercício nos trouxe. Então, a resposta deste exercício é a letra A. Tudo bem? Tranquilo, né? Pessoal, com essa aula de resolução de exercícios, eu fico muito satisfeito e muito seguro para prosseguirmos com o nosso curso. Por quê, professor? Porque nós construímos a base. Nós estudamos detalhadamente toda a teoria e resolvemos 26 exercícios sobre proposições lógicas, conectivos lógicos e tabela verdade. Temas essenciais para o entendimento dos outros assuntos cobrados em raciocínio lógico. Espero que vocês estejam entendendo as nossas videoaulas. Eu vou deixar para vocês um PDF com tudo que nós vimos até agora. E, além disso, exercícios para que vocês possam praticar e se autoavaliarem sobre os temas que nós acabamos de ver. Beleza, pessoal? Como sempre, se você puder dar uma força ao nosso canal, se inscrevendo, deixando um like, compartilhando, deixando um comentário, nós ficaremos muito agradecidos. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima videoaula.